Nas últimas 2 semanas, o preço do álcool combustível, também denominado etanol, subiu quase 30 centavos, reajuste que o consumidor já encontra nos postos de São José dos Campos. O litro do combustível passou de R$ 1,30 para R$ 1,59 em alguns postos. Segundo a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, realmente não há explicação para a variação no valor do combustível, mas o mercado determina o preço do produto. O diretor do Sincopetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, em São José, Dirceu Augusto, acreditou que a variação à lei da oferta e procura é um dos principais motivos. Isso porque os produtores veem o açúcar como mais rentável do que o etanol. Distribuidoras acreditaram o aumento ao maior percurso que estão fazendo para transportar o combustível. O Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, ligado ao Ministério do Planejamento, constatou que a Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, utilizou apenas R$ 178 milhões, dos quais R$ 1 bilhão e 600 milhões que foram investidos nos aeroportos até dezembro deste ano. Na situação dos aeroportos brasileiros, é considerado o principal gargalo para a realização da Copa do Mundo de 2014 pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e já foi alvo de críticas do secretário-geral da FIFA, Jerônimo Valk. Segundo especialistas, o Brasil não fez o dever de casa para o Mundial e o tempo para realizar grandes investimentos até 2014 já passou. Acompanhe as principais informações esportivas com Gilcimar Arruda. A Ponte Preta bateu o Santo André por 2-0 na noite desta terça-feira, no Moisés Lucarelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo aproximou a equipe campineira do G4 da competição. Os gols do embate foram assinalados por Reis e Moacir, ambos na etapa final. Agora, provisoriamente, na 10ª colocação, a Ponte soma 17 pontos, mas apenas 4 do Figueirense. Já o Ramalhão estacionou nos 12 pontos e vê se aproximar perigosamente do fantasma do rebaixamento. A Portuguesa obteve importante resultado ao derrotar o América de Natal por 3-1. Dodô de pênalti e Fabrício, com 2 gols, marcaram para a Lusa. Adalberto fez o gol do América. Na 13ª rodada, a Portuguesa receberá no Canindé o Asa de Arapiraca. A equipe potiguar vai a Minas Gerais encarar o Ipatinga. Os 4 primeiros colocados da Série B, Coritiba com 24 pontos, Portuguesa 23, Náutico também 23 e Figueirense 21. Na zona do rebaixamento, o Bragantino tem 10 pontos, o Ipatinga e o América de Natal tem 8 e o Vila Nova tem 4 pontos. Ainda falando do futebol brasileiro, nesta quarta sai o campeão da Copa do Brasil. Santos e Vitória chegam à final da Copa do Brasil no Barradão em Salvador, embalados por seus garotos. Historicamente, as duas equipes formam jogadores de expressão. Pelo lado do Vitória, campeões mundiais como Dida, Bebeto, Vampeta, entre outros. No Santos, mais campeões mundiais, só que em um passado distante: Pepe, Clodoaldo, Edu. Em 2004, o clube baiano foi considerado o 7º maior celeiro de craques do mundo, de acordo com a análise do jornal italiano Gazzetta dello Sport. Já o Peixe tem o orgulho de ter ajudado a formar o maior de todos os jogadores, Pelé, que chegou à Vila Belmiro com 15 anos. Os garotos devem fazer um jogo tenso. O Santos venceu o primeiro jogo quarta-feira passada, na Vila Belmiro, por 2-0. Agora, o Vitória precisa vencer por 3 gols de diferença para ficar com a taça. Se devolver os 2-0, a decisão vai para os pênaltis. O Peixe conquista a Copa do Brasil, mesmo se perder por 1 gol ou até por 2, desde que marque algum, já que vale o critério por gol fora de casa. O campeão da Copa do Brasil garante vaga na Libertadores de 2011, mas vamos falar agora da Libertadores 2010. A disputa entre São Paulo e Inter passou a valer mais do que uma vaga na decisão da competição continental. Nesta terça-feira, o Chivas de Guadalajara venceu a Universidade de Chile por 2-0 no Estádio Nacional em Santiago. Diante das arquibancadas lotadas por torcedores chilenos, a equipe mexicana não se intimidou e partiu para cima dos donos da casa desde o início, ignorando a teórica vantagem de Laú, que havia arrancado o empate em 1-1 no jogo de ida. Javier Baez, aproveitando uma falha do goleiro Miguel Pinto, e Magalhão marcaram os gols do Chivas, que entrou nessa edição do torneio nas oitavas de final, depois de ter sido impedido de seguir na disputa em 2009 por conta da epidemia de gripe. Com isso, quem se classificar no duelo brasileiro tem presença garantida no torneio disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no fim do ano. O Chivas decide a Libertadores da América em datas a serem definidas pela Conmebol. A tendência é que as partidas aconteçam nos dias 11 e 18 de agosto. E no último final de semana aconteceu o encerramento dos jogos regionais realizados em Taubaté. E aqui fica a homenagem do Departamento de Esportes do RVC Notícias a você, atleta que participou ou prestigiou o evento.
Abordar a história como uma possibilidade de analisar e compreender o esporte moderno parece ser redundante, visto que, como um fenômeno cultural com grande abrangência e visibilidade no cenário mundial, o esporte, desde há muito tempo, provoca diferentes rememorações sobre feitos humanos bastante específicos. São muitas as histórias que sobre ele foram e são construídas em diferentes tempos e culturas. Histórias que se alicerçam em diferentes fontes, documentos, registros oficiais de competições e instituições. Compreender o esporte não é como algo em si, mas como um produto histórico e cultural sobre o qual são atribuídas diferentes significações. É pensar que não existe a história do esporte, mas que muitas histórias são possíveis de serem narradas e que estas dependem não apenas do referencial teórico que orienta o olhar de quem narra, mas, fundamentalmente, da qualidade das fontes acessadas, do rigor metodológico, da sensibilidade histórica e, sobretudo, da vontade de que da memória esportiva floresçam histórias a nos contar sobre esse elemento da cultura que nos seduz, encanta e nos desafia. A Alstom iniciou as inscrições para seu programa de estágio, que terá início em janeiro de 2011, com duração de 12 a 24 meses. As vagas abertas são destinadas a estudantes universitários que estejam cursando engenharia elétrica, eletrônica, mecânica e produção, administração de empresas, ciências contábeis e economia, com previsão de término dos cursos para 2011 ou 2012. Para participar do processo seletivo, é preciso ter inglês intermediário e uma boa comunicação. A empresa oferece aos candidatos benefícios como assistência médica odontológica, seguro de vida, ônibus fretado, vale transporte e refeição. As inscrições devem ser feitas pelo site alstom.com.br até o dia 17 de setembro. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB, enviou à Procuradoria-Geral da República a resposta sobre os questionamentos ligados aos atos secretos. A iniciativa do PMDBista ocorreu somente 5 meses depois de receber um ofício do Ministério Público Federal com as indagações. Os dados foram remetidos 3 dias depois de uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que revelou que o inquérito civil, que apura o episódio, está parado à espera das respostas de Sarney sobre os boletins sigilosos que criaram privilégios e nomearam parentes e aliados de senadores nos últimos 15 anos. O inquérito sobre os atos secretos revelados pelo jornal do ano passado foi aberto em junho de 2009 e era para ser concluído no último dia 16 de junho, mas foi prorrogado por mais um ano por causa da demora de Sarney em responder os questionamentos. O Serviço de Denúncia 180, específico para receber queixas de violência doméstica contra a mulher, registrou alta de 112% de janeiro a junho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, que criou a central em 2005. O Disque Denúncia registrou 343 mil atendimentos nos 7 primeiros meses de 2010, contra 161 mil nos mesmos meses de 2009. A busca de informações sobre a Lei Maria da Penha corresponde a 50% do total de informações prestadas pelo Ligue 180. A Lei Maria da Penha completa 4 anos de sanção nesta semana. Dos atendimentos registrados neste ano pelo serviço, a maioria se deve a crimes de lesão corporal, seguido por ameaças. Vamos para um rápido intervalo, em instantes você confere. Dados de 12 milhões de inscritos no Enem desde 2007 vazam na internet. FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, alta empregabilidade.
FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para um mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos: exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação, formando seres humanos.